o Salmo 102, acho que vocês vão reconhecê-lo, né? Aí vamos fazer assim, quem pode fazer as estrofes e todos nós fazemos o refrão? Quem pode ler para a gente, pessoal? Eu vou abrindo aqui, alguém lê. Quem pode? Posso ler. Alguém? Posso ler. O que é para ler? Tá. Então vamos lá, pessoal. Só um minutinho. A hora que aparecer aqui, você lê, tá bom? Tá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, pode dar bastante bagunça agora aqui, mas não faz mal, tá? Vamos todo mundo abrir o microfone para a gente ler junto o refrão, tá bom? Não tem problema que fica tudo bagunçado, tal, vai ser meio... Vamos abrir juntos, vamos fazer juntos, tá? Todo mundo? Então, ó, o refrão é sempre esse que está em amarelo, tá bom? O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso, tá legal? Vamos iniciar todos. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser o santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não se esqueça de nenhum de seus favores. O Senhor é carinhoso. Pois ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura ele salva a tua alma e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é carinhoso. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. O Senhor é bondoso, carinhoso. Quanto os céus sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe de nós. O Senhor é bondoso, carinhoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ok. Esse salmo, pessoal, eu acho ele muito bacana e tal, e ele foi o salmo responsorial de ontem, não sei se vocês participaram da missa e tal, foi o salmo de meditação, né, salmo responsorial de ontem. Ele é bastante interessante porque ele mostra a figura de um Deus bem diferente daquele que normalmente o pessoal fala do Antigo Testamento, que é um Deus que castiga, aquele negócio e tal, tá? Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje é um dia, assim, especial para nós, que estamos neste curso, porque é um momento em que a gente faz uma grande virada de página, né? Nós estamos aqui começando o Novo Testamento. Então, tem um aluno novo aqui na turma, não sei se vocês perceberam, é o Reginaldo. Tem mais um outro que eu convidei também, talvez daqui a pouco ele apareça por aí, né? É o Reginaldo, tá bom? O Reginaldo fez com a gente. Fala aí, Reginaldo, fala, dá um oi pro pessoal aí. Boa noite, pessoal, tudo bom? Eu sou aqui do interior de São Paulo, morei em São Bernardo do Campo, já faz uns 5 anos que eu estou aqui no interior. Seja bem-vindo, Reginaldo. Fiz parte do Prazer, bem-vindo. Obrigado. Prazer, seja bem-vindo. Ô, Reginaldo, que cidade que você está, amigão? Hoje eu moro em Fernandópolis, a 560 quilômetros de São Paulo. É uma cidade bem quente e maravilhosa. Saiu de plantar batata e foi ser batateiro, e aí foi ser cafeicultor. É mais ou menos isso. Bom, pessoal, o Reginaldo, esse curso aqui, ele é um curso para ex-alunos de teologia, né? O Reginaldo foi aluno nosso. O Reginaldo, você era lá do Padre Capra, né?
Eu era lá de São Bernardo do Campo, lá do centro, lá. São Bernardo. Ah, tá. Isso. Então, tem uma galera aqui, bastante gente aqui dessa turma, Reginaldo, que era de lá, que fez o curso lá também. Acho que você fez antes do que ele. A minha turma da época da Clotilde, da Dona Gina, essa galerinha aí. Então, acho que é antes ainda. Bem antes então, deles. tem bastante gente. Reginaldo, que ano foi isso? Há 10 anos atrás, que ano você terminou? Faz tempo. Faz então, 10 aí, anos já. O Reginaldo, parceirão nosso aí, sempre nos eventos do IMA, ele sempre ajudou a gente e tal aí. Aí depois ele foi para o interior, né? E aí, quando nós começamos esse curso aqui, acho que o Reginaldo já estava no interior, né? A gente começou faz 5 anos, Reginaldo. Você já estava para lá, né? Já. Já tá. Aí nunca deu para o Reginaldo participar, por causa disso, por causa da distância, óbvio, né? Aí eu convidei ele para participar do curso de agosto e falei, cara, se você quiser continuar mais um pouquinho aí até terminar o ano, talvez, não sei como é que ficou ano que vem, mas pelo menos até o final do ano você consegue, porque vai ser online, então, né? Aí ele tá por aí, né? Então, bem-vindo, Reginaldo. Pelo menos até um tempinho aí o Reginaldo fica com a gente e tal, e depende um pouco também da correria, né? Porque ele faz curso de teologia também lá, né? Faço teologia pelos caretianos, já estou terminando o 4º semestre, né? Beleza, tá no 2º ano já. Lá você faz online também. Também é EAD, sistema EAD. Beleza. Bom, aí é o seguinte, Reginaldo, só para te situar e para complementar aquilo que eu estava falando antes da gente conversar. Esse daqui é assim, Reginaldo, deixa eu retomar. É um curso que é destinado, com algumas exceções, né, ao pessoal que já terminou o curso de teologia, para a gente aprofundar alguns temas tal. Pessoal, tem algum microfone que está ligado, aí está dando um pouquinho de ruído. Aí é assim, nós começamos em 2016, né? 16, 17, 18, 19, isso. Nós começamos em janeiro de 2016, e o nosso lance aqui é o seguinte, a gente trabalha uma coleção, que é essa daqui, né? Uma introdução à Bíblia, do CEBI. A gente trabalha essa coleção e o lance dela é o seguinte, ela vai tratando os momentos históricos, então a gente estuda história, e aí a gente vê dentro daquele momento histórico os textos bíblicos que foram escritos, ok? E aí a gente para, então, vê aquele momento histórico. Então, por exemplo, a última coisa que nós estudamos foi a dominação grega. Aí a gente estudou lá a dominação grega, a guerra dos macabeus e tal, e depois pegamos os textos, estudamos os textos que foram escritos nesse período. E olha só, pessoal, a gente já está 4 anos e meio fazendo isso. Então, quando a gente começou, e aí eu não sei quantos de vocês aqui começaram, porque nem todo mundo que começou o curso ficou, e tem bastante gente que entrou depois, né? Quem é dos primeiros aí, pessoal? Acho que a Mariângela estava no começo, o Orlando, né? A Lúcia. Tinha lá tem mesmo tanto que hoje, tinha lá umas 20 e poucas pessoas, mas aí uma boa parte saiu, uma boa parte entrou. Quando a gente começou, eu falei assim, olha, eu não sei quanto tempo a gente vai... Eles falaram assim, quanto tempo isso vai demorar, esse curso? Eu falei, não sei, depende do nosso ritmo, né? Porque, na verdade, o nosso objetivo é dar conta da coleção, terminar a coleção. A coleção tem 8 livros, e nós estamos encerrando o número 6. Tem mais 2 livros aí. Só que cada livro depende. Né? Tem livro que a gente ficou 1 ano e meio em cima de um livro, né? Porque ele pega um período muito fértil em textos. Bom, aí nós, em 4 anos e meio, é isso que eu queria lembrá-los, pessoal, 4 anos e meio, nós demos conta de ver o Antigo Testamento. Nós estudamos todos os livros do Antigo Testamento. Pessoal, tem algum microfone aberto ainda?
nós estudamos, pessoal, todos os livros do Antigo Testamento. Claro que alguns a gente deu uma passadinha rápida, alguns a gente viu bem pouquinho, superficialmente. Em compensação, outros nós ficamos muito, né? Então, por exemplo, quando a gente pegou Isaías, a gente ficou lá só no primeiro Isaías, então pelo menos uns 2 meses só no primeiro Isaías, né? O livro de Jó, ficamos lá um mês no livro de Jó, mais ou menos, né? Então, o livro de Jó, que era uma das paixões do Reginaldo, ele queria estudar bastante o livro de Jó, pena que já foi. Então, aí a gente conseguiu, em 4 anos e meio, estudar todo o Antigo Testamento, pessoal. Acho que nós estamos de parabéns, né? Aí agora, finalmente, eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, porque eu adoro o Antigo Testamento, né? Gosto do Novo Testamento também, mas o Antigo Testamento tem um quesinho por ele. A gente vai agora, muda a página, e a gente vai para o Novo Testamento, né? Por isso, no mês de agosto, a gente trabalhou a terra de Jesus, a Palestina, mais ou menos a Palestina na época de Jesus, um pouco antes, um pouco depois, ok? Agora, pessoal, nós voltamos, então, as nossas atenções para Israel, para Judá, né? Judá, Samaria e Galiléia e tal, para a formulação do cristianismo. Para isso, eu tenho uma proposta aqui para trabalhar com vocês, para a gente dar uma retomada, né? A ideia é a seguinte. Este livro aqui é o livro 6. Ele tem 2 partes. Ele tem a época grega, tá aqui, ó, período grego, né? E a vida de Jesus. Quando ele fala e a vida de Jesus, ele não está falando os evangelhos, tá? Então, vamos acertar aqui a nossa cabeça. O que tem nesse livrinho aqui, no livro 6, não tem nada de evangelho, tá? O que vai ter evangelho é o livro 7, mas nem o livro 7, na verdade é o livro 8, tá? Porque os evangelhos, eles são escritos bem posteriores, a gente vai ver isso hoje ainda. Então, o que a minha ideia era nós, antes de entrarmos nas comunidades cristãs, porque assim, o Novo Testamento, o que nós vamos estudar primeiro? Nós não vamos estudar os evangelhos, nós vamos estudar as primeiras comunidades, nós vamos estudar Paulo. E aí, imagina, putz, se a gente for começar a estudar Paulo, nossa, só aí vai um tempão, né? Então, para você que fala, legal, agora a gente vai começar a estudar os evangelhos, quer dizer, o Novo Testamento, então a gente vai estudar os evangelhos, né? Vai demorar, viu? Não sei quanto tempo a gente gasta para estudar Paulo. Eu imagino que o ano que vem inteiro a gente estuda Paulo, portanto, o ano que vem inteiro, muito provavelmente, a gente não estuda os evangelhos, tá bom? Não sei se isso te desanima. Porque nós vamos fazer o seguinte, pessoal, a gente vai seguir o desencadeamento cronológico, tá? Então, antes de serem escritos os evangelhos, foram escritas as cartas, né? Tudo bem? Tá? Então, para não desanimar muito vocês, para vocês não ficarem muito chateados, não, o Edson não vai falar sobre Jesus, tal, eu queria gastar, entre aspas, né, pelo menos um mês, talvez 2 meses, para a gente conversar a respeito de alguns temas relativos a Jesus. Tá legal? Então, algumas reflexões teológicas a respeito de Jesus sem entrar no Evangelho, tá? Usando o Evangelho, mas sem entrar na característica do texto propriamente dito, né? Então, a minha ideia é a seguinte, que a gente converse um pouquinho sobre as fontes, quem é Jesus, né? Sobre alguns temas importantes a respeito de Jesus, notadamente o nascimento,
né, o que a gente conhece pelo Evangelho do Nascimento, ou da Infância, os Evangelhos da Infância, que é um pedacinho do Evangelho de Mateus e um pedacinho do Evangelho de Lucas. Conversar um pouquinho sobre alguns temas importantes, ou seja, paixão, ressurreição, mas sem entrar, propriamente dito, no texto dos evangelhos. O que vocês acham? Pode ser? Tudo bem? Por isso, pessoal, antes disso, por isso eu trouxe este livro aqui, né? Ó, por isso eu trouxe para vocês este livro aqui, ó, Jesus, esse grande desconhecido, para levantar um pouco a poeira e trabalhar mais ou menos esses temas que o autor traz. Tá legal? Vocês acham que tudo bem? Pode ser isso? Abram os microfones aí e opinem. O que vocês acham? Sim, pode sim. Esse eu amei o ano de Paulo, Pode sim. tá? Beleza. Quem que falou de Paulo aí? Eu amei o ano de Paulo, porque se eu comecei a gostar de Paulo foi justamente porque lá em São Bernardo, que eu acho que foi na mesma época que o rapaz aí, o Reginaldo, fazia, lembra que cursos extras? Você me ensinou Paulo e eu, a partir daí, comecei a amar ele. Agora, amei o ano inteiro de Paulo, amei. Eu também gostei muito. Ah, que bom. Que é assim, pessoal, vocês se lembram, então, essa introduçãozinha ainda tem um lance aqui que eu queria falar. Vocês se lembram que o Mário, um dos alunos que fez o curso em agosto com a gente, né? Vocês lembram dele, o Mário? Ele propôs o seguinte, que é o próximo curso nosso, esse curso extraordinário, esse curso assim, fosse a respeito das primeiras comunidades cristãs. Ele falou assim, sobre como que os discípulos, o que os discípulos fizeram, como é que eles morreram, não sei o que, foi mais ou menos isso, né? Isso é um problema, viu? Na hora eu fiquei quieto assim, falei, esse cara tá de sacanagem comigo, né? Porque não é fácil o que ele propôs. Parece que é, mas não é, tá? Porque eu vou falar para vocês qual é a dificuldade disso. Bibliografia. A bibliografia para este que ele pediu, parece que é fácil, mas tem muita bobagem, mas não tem muita bibliografia séria. Mas eu fiquei pensando e falei, acho que eu vou enfrentar isso aí, né? Então, eu estou pensando aqui, mas eu não consigo fazer isso agora, obviamente. É só para o próximo curso nosso, este curso grande que a gente faz, que convida bastante gente, né? Então, provavelmente em fevereiro do ano que vem, a gente tem um grande curso, assim, sobre as primeiras comunidades cristãs, que vai mais ou menos do ano 30 até o ano 135, mais ou menos, esses 100 anos aí, cristianismo nesse ponto aí, com base num livro que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, eu vou falar sobre ele melhor, que é esse cara aqui, ó, Eusébio de Cesareia. Aí a gente, talvez, eu estou pensando aqui com os meus botões, né? Talvez em fevereiro a gente já comece com esse tema, né? Enquanto isso, a gente vai trabalhando outras coisas, eu não vou enrolar vocês não, fiquem tranquilos, tá? A gente vai trabalhando alguns outros temas para encandecer um pouco essa ideia. Tá bom? Combinado? Beleza? Então tá, quem fala consente. Então vamos lá. Aí, eu pedi para vocês, esse texto aqui, pessoal, Jesus, esse grande desconhecido, é um texto que eu não sei se vocês vão se lembrar, né? Talvez quem fez o curso comigo há muito, muito tempo, não sei se o Reginaldo, quando ele fez o primeiro ano dele, eu usava esse texto. Mas... Eu tenho o texto impresso. Você tem, né? Então... Eu tenho também. Você trabalhou o texto. Isso. Você trabalhou o texto no meu grupo de teologia, no primeiro ano, na primeira aula. Isso aí, Na verdade, foi a segunda aula. A primeira aula é aquela introdução, a segunda aula. Isso. É isso, pessoal. Então, assim, quando no curso de Introdução à Teologia, né, Introdução ao Pensamento Teológico, eu entrego esse texto para o pessoal, eu dou um tempinho para eles lerem o texto, né? Até, Heloísa, eu trabalhei isso no primeiro semestre. Você está naquele grupo, né, do primeiro ano, né? Você está fazendo, né? Sim, eu estou sim. Isso. Inclusive, eu tenho até o livro. Isso, então. Aí eu peguei e falei, pessoal, vamos ler isso aqui. Aí, por quê? Porque os alunos que estão entrando no curso de teologia, eles têm que ter um chacoalhão, assim, né? Então, esse texto aqui, ele dá uma chacoalhada na gente, né? Vocês
já estão chacoalhados o suficiente, né? Então, por que eu trouxe novamente esse texto? Para aprofundá-lo mais do que eu faço com os alunos do primeiro ano, né? Os alunos do primeiro ano, na verdade, eu pinço algumas ideias que esse autor aqui coloca e dou assim para eles dar eles ficam estremecidos assim, e aí a gente trabalha alguns temas, mas bem rápido. Na verdade, eu gasto uma aulinha só. Aqui, eu gostaria de aprofundar mais alguns temas que o Ronarias traz para a gente, tá? Por isso, eu pedi que vocês dessem uma lidinha de novo na mesma apostila e tal, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Só para lembrar, este cara aqui é o autor do texto, ele está vivo ainda, até onde eu sei, desculpa, mas tá tanta gente morrendo esse ano, não é verdade? Hoje mesmo morreu um cantor sertanejo aí. Morreu? Morreu um do trio, acho que é do trio Parada Dura, se eu não me engano. Eita. Esqueci o nome dele. Morreu hoje. Então, mas eu acho que o Ronarias está vivo ainda. Ele é um jornalista, né? Ó, ele é formado em filosofia, teologia, psicologia, línguas e jornalismo. E ele é um jornalista de um jornal muito importante lá de Madrid, El País, mas ele é especialista, pessoal, em Vaticano, né? O Ronarias, ele é um vaticanista, muito famoso. Quando o Papa Bento XVI, ele renunciou, vocês lembram que ele renunciou, né? Aí o Ronarias, ele foi muito ouvido aqui no Brasil, porque ele veio direto aqui para o Brasil, né? Ele foi muito entrevistado, ele foi lá no Jornal Nacional, tá, tentando explicar um pouquinho por que o Papa tinha renunciado, aquela coisa toda, né? Então, principalmente a Rede Globo sempre que precisa de saber alguma coisa de Vaticano, eles vêm e perguntam para esse cara aqui, né? A Globo tem um cara, não sei se vocês sabem disso, a Globo tem um cara que ele é especialista em Vaticano também, é um cara chamado Camarote, né? Esqueci o primeiro nome dele, ele está sempre na Globo News. Ele também é especialista em Vaticano, né? Então, esse cara aqui no Brasil é um rapazinho bem novinho, mas ele é muito enfronhado com a questão política do Vaticano. E esse cara aqui, o Ronarias, ele também é um especialista em Vaticano. Ele foi assessor de imprensa do João Paulo II durante muito tempo, então ele viajava bastante assim com o João Paulo II. Por que eu estou falando tudo isso? Para dizer, esse cara, quando ele escreve o livro, os pedacinhos que vocês leram tal, a impressão que a gente tem é que esse cara é um doido, que esse cara ele é ateu e tal, mas não é não, tá? É um cara bem catolicão mesmo, tá? Mas ele quer levantar com esse texto aqui, que vocês leram, uma série de interrogações, não a respeito dos evangelhos, mas a respeito da pessoa de Jesus. Tá legal? Bom, então, antes da gente retomar, da gente continuar, eu estou devolvendo aqui, e eu queria, pessoal, quero que vocês me digam o que vocês acharam, só um minutinho aqui, o que vocês acharam desse texto aí, o que vocês queriam eventualmente discutir desse texto aí. O que vocês acham, pessoal? Alguém podia falar alguma coisa? Vamos lá, abra o microfone e fale. Eu sim, já tinha lido o texto, né? Mas uma coisa que eu achei curiosa é que só no século XVIII, né, a igreja foi começar a se preocupar com essa questão da existência real de Jesus, né, e baseado em outros historiadores que começaram a levantar essa questão. Então, eu achei curioso isso, demorou tanto tempo, né, porque era uma coisa tão... Porque para nós parece que é tudo tão decidido já, né, não se discute isso. Ele existe, ponto, acabou, ele existiu, né? Então, achei interessante isso. Vi que também a igreja teve uma dificuldade de aceitar que talvez ele não tivesse tanta influência na sociedade na época dele. Aí eu fiquei pensando, como a gente estudou no mês passado, que houveram muitos messias, né?
será que por conta de tantos messias que tinham, ele acabou ficando apagado também? Porque tinham tantos movimentos, tantas pessoas eram consideradas messias. Então, isso eu achei também que poderia ser uma hipótese, né, para isso. E que algumas pessoas até hoje, até no nosso curso de teologia, elas consideram os evangélicos como uma fonte histórica, né? Mais do que teológica, às vezes. Pelo menos no início do curso de teologia, a gente vê que tinha pessoas que, quando os professores falavam algumas coisas, até mesmo na sua matéria, né, na introdução ao pensar teológico, as pessoas ficavam horrorizadas, que aquilo não pode ser uma coisa dessa, isso não existe, isso não tem cabimento levantar uma discussão, né, a respeito disso. E o que mais? E a questão dos fariseus também, que fica bem claro que aquele embate dele com Jesus é uma coisa bem posterior, né? Porque é quando eles começam a se desentender, né? Porque eles começam a pensar de forma diferente do judaísmo tradicional lá, né? Como os fariseus seguiam. Então, acho que aí começa a... E aí também achei uma coisa interessante, que é assim, porque apesar de tudo isso, se tiver uma... como fala? Se teve alguma manipulação dos primeiros cristãos, enfim, em relação a tudo que a gente sabe sobre Jesus, eu ainda acho que a mensagem é muito humana e muito bonita, que entra em contradição com quando começou o cristianismo, porque, na verdade, ficou tudo uma coisa muito... se tornou meio imperialista, né? Uma coisa assim, o Papa... toda aquela riqueza, toda aquela coisa, então parece que entra meio em contradição com a mensagem, né, que a gente vê nos evangelhos. Então, achei isso também. Acho que é só isso da minha parte, gente, que eu anotei aqui. Mas se alguém quiser falar... O que mais? Só isso? Quer dizer, ela falou bastante, mas só ela vai falar? Nossa, que decepção. Pensei que vocês iam se estapear para falar. Edson, eu acabei não lendo o livro, porque eu deixei para ler ele no final de semana, quando eu vi o tamanho, eu não consegui ler. Aí eu falei, não vai dar para eu ler. Então, eu pretendo ler, mas eu não posso falar que eu li de novo, porque eu já li esse livro mesmo antes, eu tenho ele. Aí eu fui no sábado, na sexta-feira, pegar para imprimir. Quando eu vi o tamanho, eu falei, meu Deus do céu, não acredito. Eu achei que era coisa de 40 páginas. Aí eu não, mas espera aí. Você tá... Tinha umas 15 páginas, ó. Olha ele aqui, ó. Eu acho que eu baixei errado, porque o que eu baixei para ler era 148. Aí eu desisti de ler. Eu falei, não consegui ler. Será que pessoal, eu anotei errado? O que eu mandei para vocês era esse daqui, que tinha, tem umas 12 páginas, 13 páginas. Porque eu tinha tido essa impressão. Na hora que eu fui abrir de novo para imprimir, então acho que eu abri o link errado. Eu até mandei para a Ângela, agora nem sei qual que era para ler agora. Agora a Ângela vai brigar contigo, então. Ainda como que eu falei, Ângela, 148 páginas, não vou conseguir ler. Ela falou, não, lê rapidinho. Olha, eu falei que era rapidinho, porque eu lembro da época que eu li, que foi coisa muito rápida. Tanto é que eu acabei de tirar ele do meu arquivo, ó, tá daqui na minha mão. Isso daí. Mas não é esse de 148 que eu tô falando. Alguém pode me mandar de novo? Então, eu não tenho esse link. O Edson mandou e sumiu. Eu não tenho o WhatsApp. Eu fui salvando, mas eu vou salvando essas coisas importantes que o Edson manda, mas eu me perdi aqui nas mensagens. Vou apagar tudo de novo para ver onde está. Tá bom. O que mais, pessoal? Então, quem mais que quer comentar alguma coisa, que leu e tal? É o seguinte. Está escutando bem? Estou escutando bem, pode falar. Eu li coisa que eu posso, faz tempo já. E o que acontece? Bem rapidamente, o que me chamou a atenção é a apresentação que ele faz de Jesus
muito simples, muito humano, muito revolucionário, político, brigador, e nem um pouco santificada, deificada, entendeu? Ele é mais um revolucionário que estava com problema, que os problemas que tinha, e enfrentou o problema e resolveu. Tá? Então, isso que me chamou bem a atenção, entendeu? É um livro bem pé no chão. É isso. Ok. Mais? Eu achei muito pouca menção a respeito de Jesus. A gente vê que realmente foi um movimento de pouquíssima expressão, porque ele, citado realmente, foi uma vez só, né? A gente vê hoje que Cristo é conhecido no mundo inteiro por ateus, cristãos, não cristãos, e, no entanto, as citações dele são muito poucas. Aí eu vejo assim também, a gente se apegou muito, talvez, a influência da igreja, né? A parte de teologia, a parte de mensagem do que Cristo veio fazer, e a gente perdeu um pouco do ser humano. Quando você vê um ser humano como Jesus era, passar pelo que ele passou, você fala assim, pô, eu também posso. A mesma coisa Maria, né? Se fez uma imagem dessas pessoas, que não é a imagem de um ser humano, de ficando muito distante o exemplo deles da nossa vida, da nossa prática. Ok. E o Flávio Josefo também, que é uma das fontes, ou seja, a fonte, né? Também é meio duvidosa, né? Porque tem um trecho lá que acreditam que seja totalmente manipulado, que nem seja verdadeiro, que nem saiu dele, né? Porque ele exalta bem Jesus, ele coloca umas características assim, que como se fossem os cristãos falando, né? Então, até a fonte foi questionada. Ok. Eu só sei que eu briguei com o meu irmão dos meus 15 aos meus 18 anos, porque eu fazia parte de comunidade, e ele já estava na USP lá e só falava que era mais um, né, que queria ser o Messias. E eu brigava com ele, essa coisa de fazer história, ele falava, não tem relato histórico de Jesus. Como não? Tem. E eu sempre fui uma cristã convicta, fui pelo lado da minha mãe, sempre estive dentro da igreja, e os meus irmãos desbranharam para esse outro lado, professor. E agora eu sou obrigada a ler isso. Agora você é obrigado a falar, acho que ele estava certo. Eu acho que ele estava certo. Mas era briga mesmo, professor, porque eu só que era de igreja mesmo. Ai, como você é bobinha, eles falavam. Legal. Interessante, né? O que mais, pessoal? Me surpreendeu também as 3 primeiras páginas só. Oi, fala, desculpa, pode falar. Dizer que tem 7 versões diferentes do julgamento e do julgamento de Jesus, né? 7 versões? Eu não lembro de ter visto isso. A gente vai ver, né? Vamos tentar. 7 versões diferentes. Eu acredito que elas sejam diferentes em detalhes. Eu não sei se... Claro. Sim, eu vou... Então, peraí, 7 versões do que você falou? Do julgamento de Jesus. Tá, do julgamento, ok. Quem foi que matou Jesus? Os romanos ou os judeus? Ok, tá. Nossa, meu computador está péssimo. Eu já escrevi e não apareceu aqui ainda. Bom, agora apareceu. Legal, beleza. O que mais, pessoal? Ele levanta também a questão de se Jesus quis realmente criar uma nova igreja, uma nova religião, né? Também tem uma questão bem importante que ele fala. Tá.
Pessoas, vocês têm alguma dessas questões aqui que vocês querem que eu aprofunde? Por exemplo, a Beth falou agora que ela queria saber, eu quero saber essas 7 versões aqui. Então, a questão do julgamento de Jesus é um tema interessante da gente aprofundar? Sim. Sim? Sim, Tá. sim. Aí, tá. Porque, assim, pessoal, o que eu estava colocando na introdução é assim, qual que é a minha ideia? Assim, a gente fazer uma análise... Opa, tem uma pessoa entrando, tá? Só um minutinho. A gente fazer uma análise, pessoal, Ribeiro Ferramentas. A gente fazer uma análise que não é muito do meu feitio, tá? Isso não é muito normal eu fazer. Vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Eu gosto de um método chamado método histórico-crítico, né? Esse é o meu método de trabalho que eu me adapto com ele. O que é isso? Eu só trabalho o texto a partir de seu contexto, né? Então, a gente precisa ter o chão para depois entender aquele texto. Então, na minha concepção, só dá para a gente estudar mesmo, assim, quando eu estou falando de estudar de verdade, né? Não ficar... na minha concepção, para a gente estudar, por exemplo, o Evangelho de Mateus, a gente tem que primeiro estudar, tentar entender a comunidade de Mateus, para aí depois a gente daí brotar o texto. A minha proposta aqui é a gente, como isso está muito, eu falei no começo da aula, como isso está muito longe, né? Então, assim, a gente só vai estudar isso talvez daqui um ano e meio, talvez, né? Eu pensei em a gente pegar alguns temas e brincar com ele, entre aspas, né? Ficar trabalhando isso em alguns textos dos evangelhos e tal, sem fazer análise histórico-crítica, né? Sem entrar muito no contexto deles. Então, eu queria garimpar aqui com vocês alguns desses temas, né? Então, um tema desse que vocês estão colocando, que a Beth colocou agora, é a questão do julgamento. Interessa para vocês a gente brincar um pouquinho de estudar o julgamento, comparando, assim, tal, os textos, né? Sim? Pode ser? Sim. Ok. Sim. Ok. Essa questão aqui, que a Mariângela falou bastante, que é a questão das fontes, tá? A minha ideia é trabalhar um pouco isso, sim, hoje. Né? Hoje, começar a falar... pessoal, eu não estou enrolando vocês, não, tá? A gente está com uma hora de aula já, eu estou tentando pensar um pouquinho junto com vocês o que eu estruturei, mas eu tenho umas 4 aulas preparadas já, né? Hoje, a minha ideia é, daqui a 10 minutos, quando eu terminar essa introduçãozinha aqui, que eu tinha pensado em gastar 1 hora mesmo com ela, a gente ia entrar já nessa questão da fonte a respeito de Jesus e talvez um pouquinho da próxima aula, tá? Tem algum outro tema, a partir desses levantados pelo Ronarias, que vocês queriam que a gente aprofundasse? Jesus, pé no chão humano. Eu acho que isso aí pode combinar com a história de que, com os apócrifos que falam de Jesus, o que se fala de Jesus? Exato. E assim, por que é que esse autor e outros mais fazem questão de trazer Jesus do nível divino para o humano? Ok. Este tema, pessoal, a gente pode fazer uma discussão, tá? Vou preparar, isso aqui não preparei. A gente pode fazer uma discussão, mas esse é um tema que só dá para a gente aprofundar e chegar nas conclusões mesmo quando a gente estudar os evangelhos mesmo, lá na frente. Mas a gente pode fazer uma discussãozinha sobre ele sim, é bem gostosa, tá? Beleza, já entendi. Tem a questão da fonte que também, que eu achei interessante, né? Que fala, as palavras pronunciadas pelo profeta de Nazaré, elas são originais, né? Elas foram inventadas? Qual a autenticidade? O que a gente pode, né? Esse também eu acho um tema interessante. Esse daqui está aqui na minha... Esse Maria Ângela, já está pronto. Esse aqui já está pronto. O que mais? Que outro tema que vocês gostariam?
Aquele julgamento, quem matou? Tá aqui, ó. Ah. Então, aí no fundo, esse é. Eu preparei, pessoal, na minha cabeça, né? Eu preparei 2 outros grandes temas, tá? Um é a questão da natividade. Aí você vai falar assim, não, mas esse daí, tranquilo, a gente sabe que Jesus nasceu um pouco antes de Cristo, tal. Não, mas não é essa a questão. Eu queria, e esse aqui dá muito, mas muito pano para manga, eu queria trabalhar com vocês os evangelhos da infância, né? Então, trabalhar várias questões. As mais simples são essas que o Ronarias coloca no texto. As mais simples por que em Belém, não em Nazaré? Porque o 25 de dezembro, o ano, né? Essas são questões relativas à natividade, mas são questões superficiais. Isso a gente mata em 15 minutos e tranquilo. Mas o que eu queria mesmo ver com vocês, eu acho bacana a gente trabalhar um pouco isso nesse momento, assim, o anjo Gabriel, por que tem pastor em um e tem mago no outro, a questão da concepção virginal de Maria, a matança dos inocentes. Então, temas que estão relacionados com a natividade e que são um pouquinho mais profundos do que simplesmente quando e onde. Então, tudo bem? Eu preparei um pouco esse. Pode ser? Pode. Deste tema aqui, pessoal, eu tenho um livro aqui que depois eu vou sugerir a vocês na próxima aula. É um livro que, se eu fosse vocês, eu depois pudesse comprar, tal, ter, assim, porque é muito gostoso de ler, que é esse cara aqui, ó, né? Depois eu vou citar esse cara aqui, o Gesa Vermes, muito interessante para tratar desse tema, tá? E um outro que eu queria... este tema aqui, pessoal, é um tema que também eu quero... Mais alguém quer falar? Porque nem todo mundo falou. Mais alguém quer dar alguma opinião? Lembre-se que eu estou tentando... Oi, fala. Eles falam aqui que a gente nunca pensou nisso. Por que Jesus morreu crucificado se era costume do judeu mortar por apedrejamento? Por que foi necessária a cruz? Essas coisas também você vai trabalhar? Porque ele era considerado morte política. Naquela época, os judeus que morriam na cruz eram mortos... como é que fala? Eles eram condenados porque eles eram políticos. É isso, Edson? É isso. Mas eu vou trabalhar isso sim um pouquinho, tá? Eu tenho, assim, pessoal, eu pensei em 4 grandes temas, tá? Que talvez ocupe aí um pouco uma aula e meia, talvez 2 aulas cada um e tal, e aí a gente vai trabalhando, que eu achei ficar legal. O primeiro, e eles estão mais ou menos contemplados aqui, só falta um. Primeiro, trabalhar essa questão das fontes, fonte que, papapá. Depois, na verdade, 5 temas. Depois, trabalhar um pouquinho essa questão da natividade. Eu gosto muito de trabalhar esses temas, então, para a gente dar uma pesquisada. O meu computador está dando um arrepio aqui. Depois, trabalhar essa questão da morte de Jesus. Pode ser, ok, sem problemas, né? Então, as fontes, a natividade, depois, essa questão do julgamento, morte, por que foi de cruz, o julgamento, 7 versões de julgamento, tentar montar uma ideia sobre isso. E tem um quarto tema, pessoal, que eu quero aprofundar com vocês, é sobre... antes disso, desculpe, não é que eu estou confuso, não, é que eu estou organizando as ideias ao mesmo tempo aqui que a gente está falando. Quando a gente trabalha essa questão de Jesus humano, Jesus teológico e tal... eu vou trabalhar isso também, tá bom? Fica tranquilo, a gente vê junto, vai ser bacana. Aqui, eu acho que compensa a gente analisar também as influências externas, né?
Eu lancei uma semente há muito tempo atrás na cabeça de vocês, e vocês ficaram indignados lá comigo e tal, quando a gente trabalhou a questão dos persas, lembra? E aí a gente viu lá o zoroastrismo, tal, o zoroastro, e aí vocês falaram, como assim? O Zoroastro é muito parecido com Jesus, aquela coisa toda, né? Então, eu acho que eu queria, em algum momento, retomar isso, essa discussão, para a gente ver alguns pontos, tudo bem? Entra neste tema aqui que está apontado aqui, um Jesus mais humano, um Jesus mais teológico, um Jesus mais espiritual, e aqui colocar um pouquinho as questões externas, né? A influência externa. E um último tema que eu quero dar mais uma pincelada. Este tema, pessoal, é um tema que ele é recorrente nos nossos encontros, que é a questão da ressurreição. Ok? Nós não vamos encerrar esse assunto, mas nós vamos dar mais um passo. Vocês se lembram que quando a gente trabalhou, quando a gente estudou literatura apocalíptica, principalmente quando a gente viu Daniel e Enoque, a gente falou um pouquinho sobre ressurreição, lembra? Eu queria, de novo, trazer esse assunto à baila para a gente dar mais uma conversada sobre ele, não sei o que lá, papapá. Aí depois a gente vai estudar Paulo, o ano que vem, esse final desse ano que vem. Aí depois a gente volta a falar sobre ressurreição. Eu acho que ressurreição é que nem o camelo quando ele fica comendo, né? Come um pouquinho, mastiga, joga lá, depois volta. Então eu queria esse tema aqui, volta e meia, ficar remoendo esse tema. Então eu queria, nesses dias aqui, conversar um pouquinho também sobre ressurreição. Tá legal? Bom, povo, vocês querem falar mais alguma coisa? Porque no meu planejamento, 9 horas é o horário em que eu começo a trabalhar o primeiro tema. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma questão para falar? Para perguntar? Para comentar? Podemos ir para frente? Sim? Então vamos. Escuta, gente, só uma perguntinha. Tá gravando? O negocinho tá vermelhinho para vocês? Tá. Então tá. Só para eu deixar claro, uma pergunta minha. Tudo isso que você está falando é uma introdução, não é exatamente a ver com o livro, quer dizer, não é que não tem a ver, mas não está no livro 6, ele, na verdade, é toda uma introdução para entrar no Novo Testamento, é isso? Isso. Na verdade... É isso? Sim. Na verdade, foi bom você falar isso, que estava uma coisa que eu estava esquecendo de falar. No livro 6, pessoal, muito obrigado por ter falado isso, porque daí você me lembrou de uma coisa. Não, nada disso está no livro 6, tá? Caramba, Lúcia, nada disso que nós estamos falando aqui está no livro 6, eu vou dar uma extrapolada. Mas, aqui no livro 6, o que tem? Tá? Se você pegar a segunda parte do livro 6, o que você vai ver, Lúcia? Ele fala sobre tudo aquilo que nós conversamos em agosto. Tá legal? Então, ele vai lá e fala, o templo, como é que era a economia, como é que era a política, como é que era fariseu, saduceu, não sei o que lá. Isso tudo ele fala no livro 6. O que ele não fala no livro 6 é sobre a Guerra de 66, que foi a última aula, quando a gente viu lá a guerra e tal. Ele não fala no livro 6, ele fala no livro 7, tá? Agora, o que ele fala no livro 6? Então, se você olhar, você vai ver o seguinte. Então, por exemplo, ele fala assim, agora vamos estudar os partidos políticos na época de Jesus, né? Então, ele pega lá, vamos descrever os saduceus. Aí, pode olhar, tem lá, ele fala um pouquinho sobre os saduceus, e depois, na sequência, ele fala Jesus e os saduceus. Aí, depois ele fala Jesus e os fariseus. Então, ele vai colocando, é como se ele estivesse enxertando naquele curso que a gente fez em agosto, ele vai enxertando como Jesus se relacionava com esses grupos, com esses acontecimentos. Jesus lá na Galileia, como é que é a relação dele com a Galileia? Então, ele vai colocando isso. Agora, esse tipo de colocação, eu vou também, boa lembrança, eu vou também dar uma voltada nisso para a gente pegar aqui o texto. Só que essa questão, ela é meio complicada de você fazer, porque uma coisa que a gente vai estudar
se não hoje, nessa última hora, na próxima segunda-feira, é o seguinte, por exemplo, qual a relação entre Jesus e os saduceus do ponto de vista de quem? De Mateus, de Lucas, de João, né? Porque cada um vai ter um ponto de vista. Então, o texto aqui, ele fala sobre a vida de Jesus, tá vendo? Ó, mas, pessoal, com base em que fonte? Né? Então, é meio complicado você falar da vida de Jesus. Até porque a gente não tem muita fonte, que é o que a gente estava falando aqui agora. Então, eu não gosto muito dessa abordagem que eles deram aqui, porque também ele fala, Jesus se relacionava com os fariseus dessa forma. Tá, mas isso a partir do Evangelho de Mateus. Né? Então, é melhor estudar o Evangelho de Mateus e ver lá esse tipo de relação. Não sei se eu me fiz entender, mas eu vou dar só para encerrar, eu vou dar uma fechadinha neste livro 6, falando um pouquinho o que ele fala sobre Jesus, sim, tá? Mais pro final do ano, assim, depois que a gente discutir esses temas. Tá legal? Bom, beleza? Pessoal, alguma pergunta? Posso ir para frente? Vocês têm alguma colocação a fazer ou posso continuar? Posso? Ok. Então, o primeiro tema, pessoal, é um tema que a Maria Ângela levantou, que é a respeito das fontes. Tá legal? Vamos falar um pouquinho sobre as fontes a respeito do Jesus histórico. Ok? Uma coisa que o Valdemar falou, esse livro aqui, ele tenta trazer à realidade o Jesus humano, o Jesus tal. Na verdade, o texto do Arias, ele faz exatamente essa pergunta, em busca do Jesus desconhecido, assim, qual é o Jesus histórico? Ou seja, aquele homem que caminhou ali na Galileia, na Judéia e tudo mais, que esteve por lá. Falar sobre ele não é fácil, é o que a gente vai ver agora, tá? Porque o que a gente tem, como foi dito aí, é uma leitura a respeito dele, que os evangelistas fizeram, mas ele mesmo, o que falar sobre Jesus? É muito difícil, tá? Bom, como está no texto, e como a Maria Ângela já falou, uma fonte importante extra-bíblica, fontes não judaicas e não cristãs, né? Uma fonte histórica, digamos assim, é Flávio Josefo, não cristã, na verdade, né? Judaica ele era judeu. É o Flávio Josefo. Aí, a Maria Ângela já adiantou para a gente, foi muito bom. Pega lá, pessoal, página 24 ali do texto, se você puder, tem o texto aí em mãos, deixa eu pegar ele aqui também, este aqui, né? Então, a primeira coisa que o texto coloca, capítulo, virando a página, assim, então tem ali, a introdução, tem a capa, né, tem essa introduçãozinha, aí a primeira coisa que ele fala aqui no capítulo número 2 é o seguinte, Jesus de Nazaré realmente existiu ou é um mito, né? Então, essa questão aqui, ela é colocada porque, se a gente for buscar fontes históricas a respeito de Jesus fora do Novo Testamento, nós vamos encontrar muito pouca coisa, né? E aí, até a Maria Ângela falou assim, nossa, é muito estranho alguém não ter se perguntado disso antes, né? Só no século XVIII é que alguém vai perguntar isso. Então, eu vou começar respondendo essa pergunta da Maria Ângela. Por que só no século XVIII alguém fez essa pergunta? Porque antes do século XVIII não existe historiografia propriamente dita, Maria Ângela. Não existe a ciência história, da qual eu faço parte, porque eu sou historiador, não existe história no sentido moderno da palavra antes do século XVIII, né? Na verdade, ela começa no século XVIII, mas mesmo assim, de verdade, no século XIX. Na verdade, o século XIX, pessoal, é um momento em que surgem e se solidificam as ciências tal qual a gente tem na cabeça hoje, né? Então, química, física, biologia, história, sociologia, essas ciências modernas que a gente tem na cabeça hoje, elas são extremamente novas, né? E o método, ele vem sendo gestado, o método da ciência, ele vem sendo gestado há uns 300 anos, né?
Então, mais ou menos no século XIV, século XV, com Galileu, com Kepler, aqueles caras lá, eles vêm sendo gestados, mas o método científico mesmo, ele é típico do século XVIII e século XIX, que ele é baseado numa coisa chamada fatos. Então, quando você trabalha ciência, qualquer ciência, pessoal, tá? Então, química, matemática, física, tanto faz ciências da natureza ou ciências humanas, ela tem que ter como base uma coisa chamada fato, tá? Você pode não gostar, você pode gostar, você pode ser contra, você pode ser a favor, mas esse é o ponto básico, fato. Então, esse é o método, a base do método científico, a questão do fato. E essa visão, Maria Ângela, até o século XVIII, com respeito à questão histórica, não se tem muito, né? Quem vai trazer essa questão da ciência, da história enquanto ciência, é o iluminismo, né? Que é uma corrente de pensamento lá do século XVII, mas principalmente do século XVIII, 1700 e cacetada, tal, né? Que vai gerar a Revolução Francesa, que vai gerar Napoleão Bonaparte, esse pessoal todo. E este pensamento, que é o iluminismo, ele vai dar força, na verdade, a uma visão de mundo que é a visão científica, né? Então, se você quer determinar alguma coisa como verdadeira, ela tem que estar baseada em fatos, não é? Eu costumo dizer para os meus alunos assim, eu sou professor de geografia, vocês sabem, né, também. Aí, meus alunos falam, professor, o que você acha da Terra plana? Eu falo assim, bom, olha, vocês me conhecem, né? Eu não fico desmerecendo a religião de ninguém. Se vocês quiserem ter a sua religião, você quer ser budista, você vai ser muçulmano, não tem problema, você quer ser católico. Se você quiser acreditar na Terra plana, também. Eu não vou brigar com a religião de ninguém, né? Porque, para mim, terraplanista é religião, não é ciência. Por quê? Porque não se baseia em fatos. Quando, Maria Ângela, estou falando você porque você que perguntou aquela hora. Quando os cientistas, esses caras, né, eles pegam e falam, bom, beleza, vamos basear o nosso conhecimento a respeito de Jesus em fatos? Vamos. Aí você tem que qualificar o fato, né? Então, nós vamos pegar onde? Vamos pegar lá nos evangelhos. Mas aí é complicado, né? Por quê? Porque o evangelho, desculpe eu dizer isso, mas ele é um texto tendencioso, ok? Não estou falando que é mentira, não estou falando que... Mas pensa num cientista que não quer, ele tem que o mais imparcial possível. O que ele vai dizer? Ele é um texto tendencioso. Por quê? Porque ele foi feito pelos amigos do cara. Né? No caso aqui é Jesus. É a mesma coisa você pegar um texto aí de um cara, você vai, não, vamos basear toda a nossa sentença aqui a respeito do Lula em cima de tudo que o Zé Dirceu escreveu. Alguém vai falar, qual é, velho? Vai basear em cima do que o Zé Dirceu escreveu? Não dá, né? Porque o Zé Dirceu é o amigão do cara, abraço direito dele, é óbvio que... Então, o que os autores vão dizer? Né? Eles vão falar, não dá para a gente se basear apenas no Novo Testamento ou nos escritos do Novo Testamento. A gente tem que procurar fora, né? Porque precisa corroborar isso com fatos que estão extra texto do Evangelho. E isso só acontece no século XVIII, Maria Ângela, ainda respondendo a sua pergunta, por causa disso, porque é aí que nasce a ciência. Então, esse pensamento. E um outro fator, o segundo fator, é o seguinte, né? Antes disso, quem tomava conta da verdade em qualquer aspecto no mundo ocidental, né? Então, no aspecto científico, até na química, na biologia, em tudo, né? Era a igreja, né? Então, você vai chegar no século XIV, no século XV, e vai falar, olha, eu queria achar uma outra fonte histórica que não seja o Evangelho para saber sobre Jesus. Ou você vai para a fogueira, né? Porque quem manda era... E a igreja, a gente já trabalhou isso no nosso curso em vários momentos, e a igreja, ela era bastante fundamentalista, né? Fundamentalista não apenas no aspecto de fazer uma leitura fundamentalista do texto, não só disso, mas fundamentalista no sentido de quem é fundamentalista pensa assim, eu estou certo, quem não está comigo está errado.
Isso é postura fundamentalista, pessoal, né? Então, ó, eu leio aqui o texto, eu não vou interpretar o texto, o que está escrito está aqui, e cala a boca. Então, o fundamentalista, ele não admite qualquer tipo de contestação. Então, é impossível, antes do século XVIII, né, e mesmo no século XVIII, quando alguém for falar um negócio desse, o cara corria um perigo desgraçado de ser queimado, né? Tanto que essa galera que fala sobre isso e tal, eles vão cascar fora para a Holanda. Eu não sei se vocês já viram isso, a Holanda era um refúgio de todo mundo que era perseguido pela igreja, tá? Durante um bom período da história da humanidade. Muito interessante. Tanto que a judeusada foi tudo para a Holanda. Então, aí era muito importante, antes do século XVIII, você entender isso. Não dava para você fazer esse tipo de pergunta. Eu quero procurar fonte histórica de Jesus fora dos evangelhos. A igreja ia falar, procurar por quê? Qual o objetivo que você quer? Não precisa procurar, está no evangelho, tá falado já, né? Então, isso é postura fundamentalista. Tudo bem? Bom, aí, não sei se eu respondi já a sua primeira perguntinha ali. Aí, depois, né? É isso, esse é o motivo do século XVIII, né? Nós que temos essa mentalidade, Maria, a gente acha estranho, né? Muito interessante, a gente acha estranho. E eu acho engraçado, né? O problema que isso deve ter causado, a hora que eu estava lendo, eu falei, gente, os caras mandavam em tudo, porque é o que eu falei, é meio incoerente a forma como Jesus e os primeiros seguidores deles viviam e pregavam com o que se tornou o cristianismo, né? Então, eu acho que quando vem uma história dessa, quando vem um questionamento desse, naquela época, deve ter sido uma coisa muito complicada até para quem questionou mesmo, porque com certeza. Mesmo que eles tivessem algum tipo de dúvida ou questionamento interno à igreja, eu digo, eles jamais iam falar nada, né? Colocar eles tinham que mesmo. Dominar, né? Professor, posso falar uma coisa? Deve. Que nem mesmo pegando São Francisco, né? Ele queria ter uma vida como Jesus viveu, que Jesus viveu, e até mesmo o Papa ou os papas anteriores não tinham essa mesma visão que São Francisco teve, dessa humildade que Jesus teve, o que ele pregou, como foi Jesus. Ele era tido como um louco. Então, assim, se até naquela época Jesus era um pouco, não desconhecido, já tinha a Bíblia, tudo, mas ele não era bem interpretado, como o senhor está dizendo aí. Era no pé da letra do que estava, mas eu acho que o entendimento espiritual faltava ainda bastante, não faltava, não? Com certeza. Você deu um exemplo maravilhoso, quer dizer... e olha que o São Francisco, ele não é um teólogo, assim, nesse sentido de chegar, não, vamos fazer uma pesquisa aqui livresca, né, arqueológica, não é nada disso. O São Francisco, ele simplesmente falou, vou viver que nem Jesus. Já foi um motivo suficiente para fazer os caras filmar ele. Né? Esse cara é doido. E tal. Eram loucos, né? Exatamente. Sobre isso, pessoal, e uma coisa também que a Maria Ângela colocou, é isso, o São Francisco, você trouxe à baila aqui uma coisa que eu adoro, né? Tem uma questão aqui que ela vai, eu acho que eu vou colocar essa discussão, né? No nosso, eu estou imaginando aqui, vocês me conhecem, eu já fico maquinando as coisas, né? Eu estou imaginando em colocar um pouco essa discussão no curso de fevereiro. Quando foi que a igreja ela se desvirtuou? Porque é claro que ela se desvirtuou, né? Vocês mesmos estão falando. Tanto que o São Francisco falou, estou fora, né? Quando foi que ela se desvirtuou e tal? Então, essa é uma questão que eu acho que eu vou botar lá. Ela está muito longe do que foi pedido no curso de tratar ali dos apóstolos, mas ela é pertinente, né? Então, na medida em que chega lá o Constantino, né, e o Justiniano, que são temas bem posteriores ao que é o nosso objeto de estudo, pessoal, que é o Novo Testamento, que é século I, século II no máximo, mas é interessante a gente perceber como que a igreja muda completamente, né?
a partir mais ou menos do século III, século IV. Tá? E aí, tanto que ela vai esmagar quem pensar e quem defender a postura de Jesus. Isso é terrível, né? Então, mas ao longo desse... Então, essa é uma questão, Maria Ângela, que eu vou, assim, você que citou aquela hora, a igreja mudou bastante, tal, a concepção que ela tem a respeito de Jesus. Isso acontece ali com Constantino e com Justiniano, tá? Mais um pouquinho para frente, depois, o século III, IV. Mas, ao longo desse período todo, então, vá lá, do século IV até o século XXI, a igreja, ela nunca deixou de retornar às suas origens, né? Então, você sempre teve a igreja institucional, que, infelizmente, historicamente, ela deu as mãos, muitas vezes com o poder, inclusive com o poder opressor, mas em todo momento dessa história sempre teve uma igreja subterrânea que estava ao lado de Jesus. E aí começa a brotar a vida dos santos. Se você observar os santos, a maioria deles, você vai perceber que eles eram esse tipo de pessoa do São Francisco de Assis. Pessoas que estavam à margem daquilo que era a igreja, né? Então, eles tinham um comportamento diferente daquele que a igreja tinha e tal. Bom, mas isso é uma outra conversa, eu não quero... Vamos voltar aqui, pessoal, senão a gente, né, se perde. É que eu adoro isso. Bom, olha lá. Então, a gente tem... aí veio a ideia, né? A Maria Ângela falou assim, não, lá no século XVIII, eles resolvem fazer essa pergunta, né? Então, existe fonte histórica fora do Evangelho? Aí os caras falaram, onde já se viu fazer essa pergunta, não sei o que lá, vão queimar esse filho da mãe e tal, né? Aí o cara falou, não, tudo bem, então vamos procurar. Aí eles vão procurar. Eu costumo dizer o seguinte, pessoal, tem muita gente, quando lê este primeiro capítulo aqui, né, fica indignado, fala assim, como assim o cara faz essa pergunta? Se existe fonte histórica, se Jesus existiu ou não, como ousas fazer essa pergunta e tal? Aí eu digo assim, pessoal, mas deve causar mais indignação a resposta do que a pergunta. Né? A pergunta, ela é pertinente. Né? Existe fonte histórica a respeito de Jesus fora do Novo Testamento? Essa é uma pergunta que dá para você escapar da fogueira fazendo ela. Né? Não é uma pergunta assim, assim, né? É uma pergunta. Agora, você tem que ficar indignado quando você vê a resposta. Aí você fala, como assim não? Né? Como assim não tem fonte histórica a respeito de Jesus logo ali no primeiro século, ou que está no segundo século, né? Então, aí, né, normalmente a gente cita Joséfo, né? Eu queria citar o Joséfo, trabalhar um pouquinho o que tem no livro do Ronárias e trabalhar algumas outras coisinhas aqui, tudo bem? Então, vamos lá, pessoal, pega lá a página... Professor? Oi, pode falar, querida, pode falar. Deixa eu ser a ovelha negra da turma. Como que Flávio Joséfo é considerado uma referência né, histórica, se é declarado que ele era judeu e por conta das guerras de judias com os romanos, ele virou a casaca para sobreviver? Como que a gente pode acreditar no que ele escreveu? Boa pergunta, boa pergunta. O Joséfo é um cara confiável? Né? O que ele diz é confiável? Boa pergunta. Essa pergunta, de alguma forma, não sobre isso, mas de alguma forma, a Vilma que está aqui presente, você está aí, né, Vilma? Perguntou em algum momento, ela fez essa pergunta, né? Mas não tem um outro lado que conta essa história, que não é o José, não sei o que lá? A Vilma falou um pouco disso. Não sei se... Acho que foi na guerra. Ela falou, tem um outro lado da guerra, né? Tem uma outra fonte. Você tem razão. Você tem razão, Ângela. Estou pegando uma coisa aqui, pera lá. Quando você começa a estudar, então, o José, que está aqui, né, um comentáriozinho do José, não só a respeito de Jesus, mas a respeito, por exemplo, da guerra, né? Quando você começa, da guerra judaica, quando você começa a ler os textos do Joséfo, e se você quiser, você pode pegar aquele material que eu enviei para vocês, né? Eu dei uns print lá e copiei os textos e coloquei na aula, no curso eu não dava tempo de ler, né?
Mas se você começar a ler os textos, você vai ver que o José, pessoal, ele não é um historiador moderno. Tá? O José não é um historiador moderno. Você tem razão, Ângela. Por quê? O que é um historiador moderno? Um historiador moderno é um cara o mais possível imparcial. Tá? Isto, pessoal, essa é uma discussão boa dentro da questão da ciência, né, da filosofia da ciência. É impossível você ser imparcial, tá legal? É impossível. No ano passado, teve uma polêmica muito grande com o governo Bolsonaro, que ele falava assim, não, o Hitler é de esquerda, o nazismo era uma filosofia de esquerda, não sei o que lá, não sei o que lá, né? Aí o pessoal falou, não é, e depois virou uma bagunça danada, aí o pessoal lá de Israel falou que não, que era de direita mesmo, e o próprio pessoal da Alemanha era de direita. Mas, para dizer, quando você pega história, não é fácil de você ser imparcial, tá? A imparcialidade, ela é muito difícil na historiografia, pessoal. É muito mais difícil do que na biologia, né? Se bem que hoje em dia tudo está difícil, né? Você ouve os biólogos aí, um fala, não, cloroquina serve, o outro fala, não serve. Aí você fala, nem isso, mas você tem, né? Então, mas assim, a biologia, as ciências exatas e as ciências da natureza, elas têm o cientista que trata disso, ele tem um objeto muito mais, ele tem uma condição de ser muito mais objetivo e imparcial do que o historiador. Isso é fato, tá? Mas um historiador, mas isso também tem limites, né? Um historiador, pessoal, ele tem como, apesar dele não conseguir fugir de suas influências, não é? Então, você tem historiador de esquerda, você tem historiador de direita, mas mesmo nessa questão, você consegue ter um mínimo de imparcialidade quando ele trabalha o fato, né? O Joséfo, não. Se você pega o Joséfo, você tem toda a razão, Ângela. Ele fala assim, ele começa a falar do Judas Galileu, esse filho da mãe do Judas Galileu é um crápula. Onde já se viu um historiador xingar o objeto de estudo dele? Não pode, isso é completamente fora. Então, o Joséfo, ele não é confiável, você tem toda a razão, né? Ele é bastante, a gente tem que pisar em ovos quando estuda o Joséfo. Mas tem um problema, só tem ele. Aí é dureza, hein? Então você fala, pô, ou é o Joséfo ou é nada. Então você fala, não, Flávio Joséfo é uma fonte, não sei o que lá. Só que daí o que você tem que fazer? Você tem que, quando você lê o texto, você tem que depurar as bobagens que ele fala. Né? Então, por exemplo, você vai pegar a guerra judaica, ele é contra a guerra. Né? Ele é o filho da velha, vira casaca, que nem você falou. Então, putz, você quer entender quem é o Judas Galileu? Você tem que olhar embaixo do que o Joséfo está falando, você tem que ver o que é o Judas Galileu. Então, você tem razão que o Joséfo é um cara parcial, ele toma partido, você tem razão, mas é o que a gente tem. Então, você vai lá com todo cuidado, olha o que ele fala, peneira bem aquilo, tenta tirar o máximo possível, mas está lá. Ele é fonte, não tem outro jeito, né? Entendeu? E ele escreveu muito. Então, né? Ele escreveu muito. Se você pegar aquele e-mail que eu mandei para vocês, sim, o material do José, é um calhamaço. História, né? Dos Hebreus. É a história dos Hebreus. Então, você pega aqui, eles falam, é ele, tem que usar. Então, tem que usar Flávio Joséfo, mesmo ele tendo essa, né, parcialidade toda, que sabemos que não é legal. Tudo bem? Tá bom. Tá bom. Beleza? Obrigado. Vamos dar uma pensada nos outros aqui. Então, tem uma coisa aqui muito interessante. O Joséfo, ele cita, né, Jesus em 2 momentos. Lembra? Vocês leram ali, né? Então, o primeiro que eu coloco aqui, ele diz assim, escreve Joséfo, Anás convocou os juízes do Sinédrio e conduziu à presença do irmão de Jesus, né, dito o Cristo. Então, ele fala que Jesus era dito o Cristo. Seu nome de quem? Do irmão de Jesus, né? Era Santiago. E aqui, parênteses, pessoal, podemos discutir essa questão do irmão
Está nos evangelhos da Natividade, tá legal? Vamos ficar no Joséfo aqui, depois a gente vê a questão do irmão, tá? Então, bom, acusou de terem violado a lei e entregou-os para ser apedrejado. Ok. Então, aqui, essa daqui é uma fonte imprescindível, tá? Tudo bem que o Joséfo não é cristão, tudo bem que o Joséfo é judeu, tudo bem que o Joséfo é um traíra, não sei o que lá, mas ele cita Jesus. Está aqui escrito. Ó, ele cita Jesus. Tudo bem que é uma citação transversal aqui, porque, na verdade, ele está falando do Tiago, né? Mas ele cita, tá? Então, essa aqui é muito importante, muito. Vocês vão ver outras aqui que você fala, nossa, mas é isso, pessoal. Arqueologia, história, vive de pedrinha, tá? Uma pedrinha, uma palavrinha que você encontra numa tigela é fonte histórica imprescindível. Isso vocês têm que se acostumar com isso, né? Às vezes se baseia toda uma tese, desculpe, toda uma tese em cima de uma palavrinha, tá? Isso não só aqui, em toda, principalmente história antiga, né? Que eu gosto de trabalhar. E aí comunga com a arqueologia e tal. Aí tem o outro texto, que é esse que a Maria Ângela citou. Aí ele diz assim, ó, olha só, por essa época aqui, página 2, durante o governo do Pôncio Pilatos, né, isso aqui não foi o Joséfo que escreveu, pessoal, tá? Isso aqui, o tradutor aqui, que traduz para o português, que coloca, tá legal? Durante o governo de Pôncio Pilatos, não foi o Joséfo que escreve, bom. Por essa época aqui, viveu Jesus, um homem sábio, se é que a gente pode chamar ele de homem. Né? Não é que ele está duvidando da masculinidade de Jesus, é que ele está falando assim, por causa dos portentos que ele realizou, ou seja, ele está dizendo, será que esse cara é só um homem ou ele é Deus também? Ele é um ser divino, porque ele fez umas coisas aqui porreta. Né? Mestre de homens que aceitavam a verdade com prazer. Atraiu muitos judeus e muitos de origem grega. Ele era o Messias. Aí veio o que a Maria Ângela apontou ali atrás e que é problema mesmo. Neste mesmo página número 24, se vocês estiverem aqui, ó, página 24, aqui embaixo tem um cara que vai estar escrito assim, eu não coloquei aqui, mas eu vou ler, ó. Por isso, o teólogo espanhol Juan José Tamayo, comentando em sua obra porque mataram Jesus, né, do texto de Flávio Joséfo, ele escreve o seguinte, parece tratar-se de um texto manipulado. Sobre a autenticidade paira dúvida. Por que paira dúvida? Porque exatamente por isso que a gente acabou de falar agora. O Joséfo, ele era fariseu. E ele era fariseu, morreu fariseu. Né? Então ele morreu judeu. Ainda traíra ainda, que a Angela falou, né? Foi lá para o lado dos romanos e foi lá para Roma, filha da mãe. Mas então, diria o Joséfo que ele é o Messias? Essa frase aqui, ó, era o Messias. Ora, se o Joséfo dissesse isso, por que ele não virou cristão? Certo? Se ele acredita... Porque não convinha? Então, mas pessoal, bom, pode ser que o Joséfo acredita que Jesus é o Messias... Mas ficou na dele. Mas ficou na dele, pode até ser. Agora, é difícil de acreditar que o Joséfo faria essa profissão de fé. E mais ainda, pessoal, vamos supor que o Joséfo fizesse essa profissão de fé e acreditasse que o Jesus, de fato, era o Messias. Ele ia escrever só isso do Messias? O Messias é a coisa mais importante, a expectativa mais importante deste momento, né, histórico, do século I antes de Cristo e depois de Cristo. Por que o Joséfo, acreditando que de fato Jesus era o Messias, ele não ia se colocar ao lado dos cristãos? Pode ser que você tenha razão, porque ele é mó traíra, mó safado e tal, mas por que ele não ia escrever mais? Por que o Joséfo não escreveria mais a respeito de Jesus se ele acreditasse que Jesus é o Messias? Ah, porque ele tem medo e tal? Pode até ser, mas só isso? Um cara que acredita em Jesus e ele está falando e falando e falando sobre os textos.
E tem um outro texto, pessoal, não posso falar isso porque eu estou adiantando, estou dando spoiler de uma outra aula. Ele vai dizer assim, surgirá um grande rei, o Joséfo diz isso, surgirá um grande rei de lá da Judéia, né? Aí todo mundo fala, o Joséfo vai falar que é o Messias, né? Ele fala, é o Vespasiano. Então, na verdade, o Joséfo, pessoal, por tudo que sabemos dele, ele não acredita que Jesus é o Messias. Então, por que ele escreve isso? Então, o Tamayo, desculpe, eu concordo com o Tamayo, né? Eu acho que esse texto aqui não foi escrito pelo Joséfo, né? Alguém está querendo falar? Eu novamente. Pode falar. Será que ele até poderia ter colocado essa frase como um simples repórter relator? Entende? Como expondo só o acontecimento sem envolvimento? Concordo com isso também. Eu não sei, eu tendo a não acreditar nisso, né, o Ângela. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque isso aqui não é, não é uma característica do Joséfo reportar apenas, que é o que você está falando. Isso chama-se reportar, né? Não é uma característica do Joséfo falar, ser imparcial e reportar. Não é uma característica dele. Fica muito claro nos textos dele, em todo o conjunto da obra do Joséfo, que ele não reporta. Ele fala sempre com a intenção. Então, quando ele narra para dizer alguma coisa. Entende? Ele tem uma intencionalidade que a gente fala, né? A segunda coisa é o Joséfo, ele acreditar no Messias, volto a repetir o mesmo, acreditar no Messias é ponto-chave do posicionamento de qualquer cara que vai escrever, qualquer judeu, né? Outros não, de qualquer judeu que vai escrever aqui, tá legal? Então, se ele diz, era o Messias, ele não tem prova que era o Messias. Ele não tem o Messias esperado, e ele escreve isso muito tempo depois, o Messias esperado não era um Messias que vai morrer e ressuscitar, é um cara que vai liderar a revolta contra os romanos e instaurar o reino de Deus. Ora, ele viu que Jesus não foi isso. Ele tá vendo que Jesus não fez isso. Então, não tem por que ele dizer era o Messias. A menos que ele fosse um crente. Entende o que eu digo? A menos que ele acreditasse que Jesus é o Messias. Então, é muito difícil a gente crer que o Joséfo simplesmente reporta isto. Né? Falar, ele é o Messias. Tá? Esse texto aqui, ele seria um acréscimo dentro da obra do Joséfo? Então, a tese do Tamayo é essa. Né? Então, porque, pessoal, você tem que se lembrar de uma coisa, né? Como é que os textos chegaram até nós? Né? Eles não foram xerocados, eles não foram datilografados, impressos no computador, salvo num pendrive, não. Eles foram copiados. Né? Então, você tem que sempre lembrar isso. É uma prática comum, né, nos textos. Exatamente. Então, isso aí é um acréscimo, obviamente. Então, a obra de Joséfo não é só dele, é dele e seria uma cópia da Bíblia, seria o mesmo esquemão da Bíblia. Exatamente. Pode ter a tese do Tamayo, né? A tese do Tamayo, que é esse cara que a gente está comentando aqui, é muito clara. Ele diz, o texto foi manipulado. Tá? Quando ele fala manipulado, a gente já pensa logo em, o cara é mó safado, sem vergonha, não sei o que lá. Não, mas manipulado assim, pessoal, ele foi mexido, tá? E por quem? Com certeza por um cristão. Um copista cristão, mais para frente, né? Então, no meio aqui do texto, ele falou, deixa eu colocar aqui, escreve lá sobre, não sei com qual intenção, mas enfim, né? Mas o Tamayo, ele defende essa tese, né, de que um cristão posterior ao texto do Joséfo, eu não sei onde, em algum momento, um copista cristão deve ter inserido esse texto aqui. Assim, desculpe eu dizer isso, mas essa é uma tese que mais parece se adequar à realidade do que achar que o Joséfo
de fato, escreveu isso, tá? Eu tendo a acreditar mais numa manipulação mesmo do texto do que o Joséfo ter escrito isso. Agora, isso que nós estamos discutindo aqui, pessoal, Madonna Santa, esse aqui dá pano para manga da briga de puxar faca, puxar peixeira lá no Nordeste, né, que nem diz o outro, em relação a esse texto aqui, né? Um defende que é, outro defende que não é. Tem teses e teses discutindo essa questão, muito interessante, né? Eu estou convencido, mas alguém pode me convencer do contrário, não tem problema nenhum, de que esse texto não é do Joséfo. É uma manipulação posterior. Que, por sinal, então, ó, vamos lá, desculpa, eu quero tratá-los como adultos, posso? Não vou tratar vocês que nem criança, tudo bem? Eu vou tratá-los como em tudo que a gente trabalha aqui, tá? Então, se prepara, calça o sapato para a gente ter as aulas, vocês vão ver. Isso acontecia também nos evangelhos, pessoal. Né? Vocês sabem, isso é clássico nos evangelhos. O evangelho ser um texto onde acontece interpolação. Né? Então, você tem um texto aqui, aí 10 anos depois, 15 anos depois, vem um cara e enfia outro texto no meio. Isso é completamente normal. Tá? Isso é completamente corriqueiro. Normal no sentido de acontece rotineiramente. Tudo bem? E eu não vejo aqui nenhuma má intenção, coisa do capeta, nada disso, né? Mas eu acho que é normal isso acontecer. Tudo bem? Beleza? Posso ir para frente? Né? É assim mesmo, viu, Reginaldo? Ó, a gente vai mastigando aqui, vai participando, vai fazendo perguntas você também, viu, amigão? Não deixar passar, não. A gente vai devagar aqui. Esse curso é mais devagar do que o que nós fizemos em agosto. Muito tranquilo. Beleza? Tá. Mas agora, pessoal, eu acho que a maioria de vocês que estão aqui já tinha trabalhado isso, né? Então, talvez não com tanta reflexão em cima e tal, mas eu queria apresentar, nesses últimos 20 minutos que a gente tem, algumas outras questões aqui, tá? Eu queria, por exemplo, apresentar algumas outras fontes, porque quando a gente fala de fonte a respeito de Jesus, a gente sempre fala do Joséfo, mas tem outras, viu? Fora dos evangelhos, tá? Eu queria, antes disso, mostrar de onde eu tirei toda essa reflexão. Eu queria sugerir uma bibliografia para vocês, tá? Eu gosto muito desse texto aqui. Esse livro aqui é um livro quase igual esse do Ronarias, né, o Jesus Desconhecido, mas ele é muito mais profundo, né? Então, quem quer se aprofundar nessa questão, pegue este livro aqui, Rocus Zuman, Trava-Língua, lá o nome do cara, eu não sei falar o nome dele. Ó, Procurar o Jesus Histórico, ele é fininho, ó, mas ele é bem profundo, ele é um livro chatinho e tal, desses que eu gosto, tá? Esse é um livro bem bacana. Tem outros livros, pessoal, que eu vou sugerir a vocês agora, tá? Que trabalham um pouco essas questões, não só essa da fonte histórica, mas de todas as outras que eu citei ali no comecinho da aula, né? Por exemplo, tem um que eu acho bem bacana, que é de uma judia. Ó, esse aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, Jesus segundo o judaísmo, é muito interessante, tá? Então, a visão rabínica, principalmente rabínica, a respeito de Jesus, falando sobre ele, muito bom, tá? Ó, aí depois, ó, da Paulus, Jesus, segundo o judaísmo. Aqui, eu estou falando de textos profundos, pessoal. Não é rasinho que nem esse do Ronarias. Esse do Ronarias é para o publicão, tá? É para quem nunca fez teologia, tal. Esse daqui, texto pesado, tá? Esse, o outro que eu mostrei, tá? Depois, esse outro aqui, ó. Esse é Esfola Boff, tá? Esse aqui é Eusébio de Cesareia. Ele é um texto... Ele é parecido, o Ângela, ele é parecido com o Joséfo, seguinte... Ele é parecido com o Joséfo no seguinte sentido. Ele é bastante... parcial também, sim, o Eusébio, né? Só que parcial do outro lado, porque ele é cristão, né? O Eusébio, sim, ele era tipo um escritor que estava... Cesareia é Cesareia Marítima, aquela que eu mostrei as fotos para vocês e tudo mais. Esse cara aqui, ele é do século III, ó, ele escreve século IV, perdão, entre 312 e 317. Mas ele fala
de uma... ele é parcial, ele é cristão, ele quer convencer todo mundo a ser cristão, né? Óbvio. Mas ele é uma fonte muito importante. Então, ele é que nem o Joséfo. Ele é parcial, e você tem que tomar cuidado quando você lê Eusébio, tá? Mas ele fala muitas coisas, muito. Então, esse aqui, por exemplo, vai ser uma base para eu fazer o curso dos primeiros cristãos lá que o pessoal pediu para fevereiro, tá? Que, se alguém for comprar, vai pagar uns 180 pau nesse livro aqui, que ele é carinho, tá? Ele é de uma coleção que é patrística, né? Eusébio de Cesareia. Este muito bom. Qual é o volume? O nome dele é Eusébio de Cesareia, não é por número, é por nome, tá? Ó, coleção patrística tem na Paulus, Eusébio de Cesareia, tá? Agora, pessoal, um cara que eu adoro, é uma leitura fácil, gostosa de ler, alguns, né? Ó, é esse cara aqui, ó, que eu citei antes. Eu acho muito bacana esse cara aqui, ó. Se algum dia, eu já citei ele no curso de agosto, se algum dia cair na sua mão Gesa Vermes, compre. Tá? Dá uma olhada. Alguns livros, por exemplo, essa coleção azulzinha aqui, que é essa mesma coleção aqui, ó, tá? O Gesa, ele era um cara que era judeu, depois ele foi criado como cristão, então ele é meio judeu, meio cristão, assim, ele é meio diferente. E ele é um especialista em Jesus, né? Então, ó, ele trata, ele tem, dessa coleçãozinha aqui, tá vendo que eu falei antes? Jesus e o mundo do judaísmo. Muito bom, meio chatinho de ler. Agora, esses daqui, outros, essa coleçãozinha aqui que eu vou mostrar para vocês, esse aqui, bacana. Facinho, gostoso de ler e tal. Esse daqui, por exemplo, Natividade, tá? Ele vai falar sobre a natividade, né, os evangelhos da infância. Tem um outro que ele vai tratar um pouquinho daquela questão que a Beth pediu a respeito da morte de Jesus. É esse daqui, ó, vocês têm aqui do lado, tá vendo? A paixão de Jesus, muito bacana, não é muito grosso, ó, fininho. E tem um outro que eu vou usar esses textos todos aqui para a gente conversar esses dias agora, tá? Nesse fim de ano. E esse daqui trata um pouco de ressurreição, também do Gesa Vermes. É um autor, pessoal, que eu sugeriria para vocês. Principalmente essa coleçãozinha aqui, ó, que tem essas fotos aqui e tal, né? Esse daqui azulzinho, ele escreve mais para teólogo, não é mais chatinho. Mas é bem bacana, é um cara que escreve bem tranquilo, tá? Se você quiser, não é caro, você deve pagar aí uns R$30 cada um desse aí, você que sabe, tá? Bem bacana a indicação. Bom, atravessei a indicação, aí eu quero voltar nesse cara aqui. Lembra que a gente estava vendo? Então, eu estava falando assim, quando a gente busca o Jesus histórico, a gente vai logo lá no Flávio Joséfo, né? Mas existem outros caras que citam Jesus fora de Flávio Joséfo? Olha só, né? Existem uns 2 ou 3 que eu vou mostrar aqui para vocês. Se vocês quiserem depois, este livro aqui, ó, que é a fonte, tá? Se vocês quiserem ver aqui. Tem 2 escritores, acho que são 2 que eu selecionei, 2 escritores romanos, tá? Um deles chama-se Plínio Júnior, tá? A citação dele está aqui, eu vou ler, ó. Plínio Júnior, em sua correspondência com Trajano, que não é o Trajano da ESPN, é outro Trajano, é um cara imperador, escreve mais ou menos no ano 115. Estão vendo aqui, ó, no ano 115. Sobre as reuniões dos cristãos. E cita como detalhe de sua liturgia que eles cantavam, os cristãos, eles cantavam um hino a Cristo como a um Deus. Tá? Então, é um detalhe interessante da fórmula cristológica, que é o comentário deste autor aqui. Por que eu estou falando isso? Porque essa frase aqui, pessoal, é uma citação, veja, uma frasezinha pititica. É uma citação de um autor não cristão, não judeu, no ano 115, que ele fala dos cristãos e fala de Cristo. Esse Cristo é Jesus? Provavelmente sim,
né? Então, ele está citando aqui Cristo. Tá legal? Eu vejo uma citaçãozinha a respeito aí. Isso é fonte histórica, né, pessoal? Tem um outro, o Tácito, então eu vou falar de 3. Ó, o Tácito, esse daqui volta mais ou menos 115 também, tá? Olha o trecho dele. A fim de abafar esse boato de que ele mesmo foi responsável pelo incêndio de Roma, o Tácito aqui, ele está falando sobre Nero. Né? Então, na verdade, o que ele fala é sobre Nero, e aí ele vai acabar citando os cristãos. Ó, então, a fim de abafar esse boato, o Nero inventou alguns bodes expiatórios e submeteu às mais sofisticadas formas de suplício aqueles que costumavam ser chamados de cristãos. Um grupo de gente odiado por todos por causa de seus crimes abomináveis. Eles devem esse nome, pessoal, é o Tácito escrevendo isso no ano 115. Eles devem esse nome esquisito, cristãos, a um tal de Cristo, que durante o governo de Tibério, por ordem do procurador Pôncio Pilatos, foi executado. Então, veja que o cara ele não cita Jesus, ele cita um tal de Cristo, ok? Então, é uma citação de Jesus, tá? Ele está falando, na verdade, dos cristãos, e aí ele cita Cristo, né? Pessoal, é pouco, mas é o que temos, entende? A fonte histórica é um pouquinho depois do século II, começo do século II. Aí você tem um outro cara, o Suetônio, nome bonito, né, Suetônio? No seu livro A Vida de Cláudio, ele escreve que este imperador, o Cláudio, expulsou os judeus de Roma porque continuamente causavam problemas, por instigação de Cresto. Olha a frase dele. Ele expulsou os judeus por instigação de Cresto. Isso, os estudiosos acham que esse tal de Suetônio está falando sobre Jesus. Esse tal de Cresto seria Cristo? Seria Jesus? Ele está citando Jesus? Tá? Então, além de Joséfo, você tem esses outros 3 caras aí que... Você tem esses 3 caras aí que muito provavelmente a gente pode interpretar citando Jesus, tá? Agora, pessoal, a gente vem para uma outra citação que é assim, não briga comigo, tá bom? Eu tenho que apresentar isso para vocês. Principalmente as meninas, não fiquem chateadas comigo, tá legal? Professor, antes de brigar com o senhor, não briga comigo. Posso falar uma coisa? Pode, deve. Se hoje na Itália toda ainda tem essas pronúncias, então esse Cresto podia ser essa coisa de pronúncia dependendo da região, né? Como Isso nós, mesmo. os nordestinos e tudo, falam uma linguagem assim, meio estranha. Então, Cresto de Cristo mesmo, né? Isso mesmo. Então, é uma mudançazinha ali, isso mesmo. Até porque, pessoal, isso mesmo, é talvez até uma nuancezinha ali, né? Um sotaque. Dialeto. Dialeto. Um dialetozinho ali. Mesmo, mas até porque, pessoal, aqui temos um problema. Vocês sabem, né? Cristo é uma palavra grega. Né? Cristo é uma palavra grega. E o Suetônio aqui, ele é romano. Então, ele fala latim. Tá? Então, ele pode ser que ele não entenda muito bem o que significa Cristo, ou nem sabe como falar direito Cristo. Aí ele fala, um tal de Cresto aí, que os caras falam, tal, né? Então, pode ser uma idiosincrasia aí da palavra por causa da tradução, porque o cara não é grego. Esse Suetônio aqui, ele não é grego. E a palavra Cristo é em grego. Então, você pode ter essa dificuldade aí. Então, por isso, muito provavelmente, os historiadores dizem, eu acho que ele está citando Jesus mesmo aí, tá? Tudo bem? Tudo bem, meninos? Bom, aí agora, como eu estava dizendo, eu vou falar de fonte judaica, rabínica, tá? E aí, eu tenho 7 minutos, a gente encerra falando sobre esta fonte. Vocês não vão gostar muito da história, não, mas eu vou contar ela para vocês, tá?
é fonte judaica. Tá? Eu vou ler aqui. Esse texto aqui eu tirei desse livro, tá? Então é interessante. É assim, existe, não sei se a Mariângela ou as meninas que fizeram lá, Elisângela, que fizeram o curso lá com os Sion, se vocês chegaram a trabalhar isso aqui, né? A história do Pantera. Vocês viram lá, não? Não lembro, acho que não. Não lembro. Tá. Então, assim, eu vi com o Marivan quando eu fazia um curso na Lílio. Isso. Ele citou. Ele citou, né? Então, essa aqui é uma história meio esquisitinha, mas vocês têm que... Bom, eu vou me explicar. Ó, encerro com isso. Entre os textos em que ele é chamado Jesus, filho de Pandera. Quem? Jesus, o nosso Jesus, tá? Então, existem uns textos rabínicos, pessoal. Existem alguns textos da literatura judaica do século II, século III, imediatamente após a morte, a ressurreição, tá? 100 anos, quase 200 anos depois de Jesus. Existe uma historinha que chama Jesus filho de Pandera, tá? Há alguns que se supõem conter as ilusões da vida de Jesus. Os mais conhecidos, eu estou aqui na segunda linha, pessoal, ó. Os mais conhecidos são aqueles em que é dito que ele, Jesus, era um falso mestre que na véspera da Páscoa foi suspenso no patíbulo. Mas todos esses textos, o autor aqui, pessoal, ele está comentando alguns textos judaicos que falam sobre Jesus, né? Mas todos esses textos são tardios, ou seja, são do século II, do século III, não é ainda do século I da época de Jesus. Alguns até medievais, da Idade Média, né? Quanto ao nome Ben Pandera, filho de Pandera, porém, existem argumentos para se admitir que já existia no século II. Então, essa historinha do Ben Pandera já existia no século II. Celso, o veneroso crítico do cristianismo, então ele é contra, ele mete o pau no cristianismo, né? Lançou por volta de 180, olha só, agora que pega fogo, a notícia de que Jesus foi filho ilegítimo de uma meretriz rejeitada chamada Maria, com um soldado romano de nome Pantera. Então, existe na literatura rabínica, essa ideia de que Jesus era filho ilegítimo de um soldado romano, cujo apelido era Pantera, e daí, pelo mesmo motivo que a Josi falou ali da palavra ali, ele virou Pandera, né? Mas é Pantera, apelido de um soldado romano. Com certeza se trata da mesma tradição. Pantera era, de fato, um nome usado entre os soldados romanos. Era um apelido de um soldado romano. Então, desculpa aí falar isso, mas o que a literatura rabínica, ela levantou essa suspeita, né, assim, de que Jesus era filho ilegítimo de Maria, e ela traiu o marido dela com um soldado romano, o Pandera. Então, eles chamavam Jesus de forma jocosamente, né, depreciando Jesus. Eles falavam, o Jesus, o filho do Pandera, né, para falar mal de Jesus, tá? Filho do soldado romano, né? Professor. Oi? Mas seria uma traição de Maria ou o fato de que os soldados chegavam nos acampamentos, nos vilarejos e pegavam as meninas mesmo, assim, por força, por estupidez, e não ela tendo tido uma relação sendo... Como é que se usa a palavra aí? Consensual. De trair, aí, como é que se falou? É consensual, ela quis, né? Então. Mas, pessoal, deixa eu, só um minutinho, Josi. A Josi já quer defender a Maria. Só um segundinho. Deixa eu terminar. Já ouvi isso mesmo. Mas deixa só um segundinho, olha só que interessante. Quer ver?
Com certeza se trata da mesma tradição, era de fato um nome usado pelo soldado. Ao que tudo indica, só que ver, assim, ao que tudo indica, comentários desse tipo circulavam desde pouco depois do século II. É uma espécie de gênero literário. Pessoas detestadas. Pessoal, os judeus ali naquele momento detestavam Jesus. É claro, né? Porque ou você vai para o lado dos judeus, ou você vai para o lado dos cristãos, né? É uma competição aqui quase. Pessoas detestadas são apresentadas como o deplorável resultado de atividades sexuais indecorosas. Nisso, naturalmente, não há nada de histórico. Ou seja, o comentário aqui é o seguinte, existe essa fama e tal, né? Mas isso é coisa de quem está com dor no cotovelo, digamos assim, percebe? Então, é fato notório que os caras inventaram todas essas bobagens aí, né? Para jogar, desculpa a expressão, para jogar merda em cima do ventilador, né? Não existe prova nenhuma de que isso, de fato, tem embasamento histórico, entende? No fundo, é um pessoal que é do outro time querendo falar mal de você e aí ele fala um monte de coisa, né? É um corintiano inventando um monte de coisa do jogador do Palmeiras lá, né? Só para falar o que? Só porque é do Palmeiras, entendeu? Então, são textos claramente forjados para jogar merda no ventilador, né? Isso é o que a historiografia acha. Mas por que eu estou citando ela aqui, pessoal? Porque, na verdade, se Jesus incomoda os caras, se bem que o tempo aqui ele é muito problemático, nós já estamos no século II, né? Seria interessante achar um texto desse no século I. Não sei se tem. No século I. Não para ver o que os caras falam a respeito de Jesus, ou de Maria, no caso, para ficar defendendo. Mas, de novo, o que eu estou procurando aqui? Eu estou procurando o quê? Fonte histórica. Então, se os caras estão falando mal de Jesus, se eles estão metendo o pau em Jesus aqui, é porque eles acreditam que Jesus existiu. É isso que é o importante. Entende? Não é o mal que eles estão falando. É que nem diz o outro. Falam mal, falam bem, mas fala de mim, né? Então, aqui, é importante a gente resgatar esse texto aqui, não para ficar discutindo se Maria era prostituta ou era santa, se foi consensual ou se foi estupro, se Jesus era filho do Espírito Santo ou de um soldado romano. Não é essa a questão. Mas se os caras estão falando dele, é porque eles acreditam que ele existiu. Então, você tem uma fonte histórica a respeito de Jesus, ainda que fale mal, né? E o grande problema dessa fonte aqui é que ela é muito tardia. Ela é muito tardia. Lá, o 180 já é bastante, né? Pode retratar mais uma briga dos cristãos com os judeus do que falar mesmo de Jesus. Mas ela é muito tardia, tá? Ao mesmo tempo, Edson, poderia ser alguma coisa oral, né? E que passou a ser escrita, mas que era oral realmente da época de Jesus, e só foi registrada aí. Então, aqui, agora. Só ouvi me dá um segundinho, querida, um minuto. Deixa eu só falar uma coisa que é interessante. Vocês viram, claro que em algum momento a gente vai voltar nisso, mas, por exemplo, quando fala nos evangelhos de que alguém diz ali, eles roubaram o corpo de Jesus. Né? Então, não é que ele ressuscitou, eles roubaram o corpo. Olha, se você vê isso, aparece isso no Evangelho, é que provavelmente tinha um zum por trás disso, entende? Provavelmente tinha uma historinha falando, não ressuscitou não, os caras roubaram o corpo dele só para dizer que ele ressuscitou, velho. Então, por trás do texto, isso é o que eu chamo de você cavucar embaixo do texto para achar, nas entrelinhas do texto, o que está sendo dito ali. Se o texto está citando esse lance, é porque tinha um zum de que roubaram o corpo de Jesus, né? Fala, Vilma. Então, eu fico pensando nessas fontes judaicas aí, essa literatura, por algum momento não poderia se cogitar que fosse assim um apócrifo, que nem nós temos, né? Muitos livros que não entraram no cano da nossa Bíblia, e não foi considerado por nenhum momento essa literatura ser apócrifa? Boa pergunta, Vilma. Não,
porque apócrifo, inclusive eu vou falar sobre eles daqui a pouco, os apócrifos. Daqui a pouco não, na próxima aula, porque já acabou o tempo. Não, Vilmar, porque assim, esses textos, que são pequenos, são curtinhos, né, que falam do Pandera, eles são do ponto de vista judaico. Apócrifo é livro que defende Jesus. Desculpa, eu estou falando dos evangelhos apócrifos, né? É livro que é pró-Jesus. Esse texto aqui é um texto que não é apócrifo, ele é oficial do judaísmo. Entende? Ele faz parte da literatura rabínica logo após o século II, final do século II, final do século I, começo do século II. Então, eles não são apócrifos porque eles são textos oficiais do judaísmo, tá? É porque, pessoal, uma coisa que vocês têm que entender é o seguinte, só para encerrar, eu sei que já passou um momento, só um minutinho a gente encerra, só isso aqui a gente encerra. A literatura rabínica, a literatura judaica, ela não se limita a Tanakh, ok? Ela não se limita, quer dizer, você tem a Bíblia, né? Você tem a Bíblia judaica, você tem a Bíblia deles, que é só o Antigo Testamento, que é a Tanakh, mas você tem outros tantos escritos judaicos que para eles também é a palavra de Deus, tá? Então você tem o Talmud, você tem a Mishnah, você tem os Targums, você tem vários textos, um monte de textos, tá? Que também para o judeu, eles são oficiais, eles não são apócrifos, é aí que eu quero chegar. Então, no meio desses tantos outros, tem esses textos aqui, Vilmar. Então, na verdade, eles não são apócrifos. Isso, quando eles chamam Jesus filho de Pandera, não são em textos apócrifos, os evangelhos apócrifos, são em textos judaicos mesmo, né? E, é claro, eles estão metendo pau. Né? É a mesma coisa um corintiano escrever mal do Palmeiras. Completamente justificável, a gente entende. Né? E aí, claro, o corintiano vai falar mal, ele não vai falar bem. Concordam comigo? Né? Então, você tem que tomar muito cuidado quando eles falam isso. Tá legal? Bom, meninos, já deu 10 horas, né? Beleza? Tudo bem? Ó, no próximo segunda-feira, a gente continua com essa questão das fontes, tá? Porque eu quero entrar na fonte Q, eu quero falar um pouquinho sobre o Paulo como fonte, os apócrifos, que a Vilma citou aqui agora, vamos trabalhar um pouquinho os apócrifos, um pouquinho mais profundo do que vocês já sabem, tá bom? A gente dá um gás aí no nosso conhecimento, tá bom? Beleza? Podemos fazer a oração? Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria. Cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tchau, pessoal. Desculpe pelos problemas aqui, mas faz parte. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Cris. Tchau, Edson. Tchau, Boa tchau. noite, boa semana. Boa noite. Boa noite. Professor, só te amolando um pouquinho mais. Se você fala como historicamente, e a parte biologicamente, né, de Maria, que sempre foi a questão dos evangélicos